Vamos ver se vai. Vamos. Pronto. Vamos embora. Então vamos lá? Então antes da gente começar, turma, só clica nesse aviãozinho aqui, manda para 10 pessoas que você deseja. Primeiro um bom Natal e uma boa semana. Nós aqui do outro lado prometemos hoje trazer o nosso melhor para que as pessoas que receberem esse aviãozinho, que a gente possa honrar esse aviãozinho seu e trazer boas ideias nessa noite de Natal. Tá bom? Então clica aqui no aviãozinho, manda para 10 pessoas e manda ver. Começamos agora com tudo. E primeiro foi bom? Foi bom o Natal aí, Flávio? Foi bom o Natal, Joel? Tranquilo, certo. Maravilha. Comi muito. Muito. Comeu muito? Flávio? Aqui foi ótimo. Aqui recebemos família, aqui em Orlando, foi tudo ótimo. Que bom. Amigos, hoje eu sou o anfitrião e eu acho que eu não podia trazer um tema para hoje, não saiu da minha cabeça o tema, eu acho que muito mais no dia 25, no dia de Natal. A gente fala muito sobre objetivos, projetos, dentro desse guarda-chuva no qual estamos inseridos, que é empreendedorismo, mas eu queria falar muito sobre fé hoje, né? Porque o empreendedor é um cara de muita fé, né? Muita fé que vai dar certo, não significa que não vai dar errado até dar certo. Mas eu queria entender como vocês trabalham essa parte, principalmente da manutenção da fé de vocês em objetivos, em plano. Tem muito atrelado essa palavra fé no dia de hoje. Eu quero, sabe, quem tem essa proximidade com confiança. Mas como que você, Flávio, você fez para sempre ter fé que você ia conseguir, que dias melhores estavam na frente? Como que você renova e mantém a sua fé para que também não perca o entusiasmo depois de tanta conquista, né, cara, tanto feito, e continuar cheio de energia, cheio de vontade de fazer acontecer? E como que você renova isso e protege isso? Às vezes tem pessoas que chegam no Natal meio machucado de 2022, às vezes com um projeto que não deu certo, ou às vezes longe ainda a sua percepção do objetivo. Então eu queria navegar os dois, né? Como que vocês lidam com a fé? Antes do Joel começar a responder, deixa eu propor duas coisas rapidamente, Caio. Primeiro, pedir à turma que mete o dedão ali no aviãozinho, ali à direita, embaixo, ali, ó. Ali. Manda pra galera, igual a gente faz todo domingo. Convida as pessoas para estarem aqui com a gente. Hoje é domingo de Natal, mas hoje é domingo da nossa vida, o último domingo do ano, né? Então, a gente vai aqui trocar ideias valiosas, uma mentoria valiosa aqui. Muita gente paga muito caro por isso aqui. Não que pagaria, pagam, né? Não é que pagariam, pagam caro por isso. Ou seja, caro na realidade não pagam, mas pagam muito dinheiro. Não é caro porque tem valor, mas paga muito dinheiro por isso. E nós estaremos aqui fazendo essa mentoria semanal aqui. Então mete o dedão ali, convida 10 pessoas, manda para a turma e chama para cá para esse momento nosso. Então é isso. Então passa a bola aí para o Joel para começar respondendo. Joel, fé. Fé. Hoje o tema é fé. Como é que eu trabalho a minha fé? Eu estava aqui te ouvindo, aí eu escrevi, né? Fé. A fé, ela tem uma definição, né? Que é acreditar naquilo que não se vê. Alguma coisa nesse sentido, né? Acreditar naquilo que não se vê. Então, quando a gente acredita naquilo que a gente vê e aquilo que já é concreto, isso não é fé, né? Isso não é fé. Isso é uma outra coisa. Como é que faz para acreditar naquilo que a gente não vê? Eu trabalho a minha fé desde moleque. Desde moleque. E teve um momento da minha vida que ela ficou estremecida. Ela estremeceu. E minha fé, ela estremeceu quando eu não conquistava as coisas. E foi na época do esporte. Então, como é que eu trabalho a minha fé? Tem uma coisa que me faz acreditar nas coisas que eu ainda não tenho. E que estão lá na frente. E tem a ver com as coisas que eu tenho hoje, que é a minha preparação. A minha preparação aumenta a minha fé. Quanto mais preparado eu tô, mais eu boto fé em mim, né? Boto fé em mim, eu boto mais fé em mim. Quanto mais preparado eu tô. A segunda coisa que aumenta a minha fé é a zona de talento. É
quando eu estou numa zona que eu sei que eu tenho habilidade, né? Porque talento é uma coisa que nasce com a gente, mas a habilidade é desenvolvida. Então, de nada adianta ter talento se você não tem habilidade, essa skill que a gente desenvolve através da preparação. E a terceira coisa que eu faço para proteger a minha fé, meu irmão, meus amigos, eu acredito em Deus. Entendeu? Eu acredito em Deus e eu acredito que quando eu dou todo o meu máximo, o universo toma conta do resto. Então tem horas que eu falo, cara, eu dei meu máximo, o máximo que eu tinha, no ambiente que eu tinha, e eu acredito que tem uma coisa aqui para mim legal e eu vou conseguir. Então tem desde a minha capacidade de preparação até minha capacidade de estar numa zona realmente de talento, de habilidade natural, de predisposição natural, e tem uma pitada aí. Você fala muito isso, né, Caio? Alguém tá olhando. Alguém tá olhando. Que sempre tem alguém olhando. Como que eu faço isso todos os dias? Eu medito todos os dias, eu rezo todos os dias, eu converso com Deus todos os dias, eu agradeço todos os dias, eu olho meus objetivos todos os dias, eu sou grato ao que eu tenho todos os dias, eu sou grato às amizades todos os dias. Então tem uma bela força de gratidão dentro de mim, e eu tenho um desejo todos os dias também de querer crescer, de querer somar e de querer multiplicar. Mas acima de tudo, eu tenho uma fé, cara, que como eu sei que a vida é passageira, e que nessa passagem da vida, a minha passagem aqui vai fazer com que o mundo seja um mundo melhor, através das minhas palavras e do meu exemplo. Eu sei que pode parecer um pouco abstrato o que eu estou falando, mas quando se trata de fé, né, cai um pouco nessa questão espiritual. E é assim que eu faço, velho. É assim que eu faço. Legal. Claro. Eu não vou definir fé porque o Joel já fez isso bem feito. Que é acreditar naquilo que você não vê. Qualquer coisa que você precise ver para acreditar não é fé. O Joel já colocou isso muito bem. Eu quero começar definindo o que não é fé. Quero começar falando o que não é fé. Muito bom. Por exemplo, tudo vai dar certo. Esse ano tudo vai dar certo. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso é positivismo barato. Dizer que tudo vai dar certo é um positivismo daqueles baratésimos. Porque, primeiro, isso é mentira. Não vai dar tudo certo. Em 2023, senhores, não vai dar tudo certo. Você acreditar nisso, querer acreditar nisso, pular 7 ondinhas para acreditar nisso, usar cueca amarela para acreditar nisso, não torna essa mentira uma verdade. Não vai dar tudo certo. Porque na vida não dá tudo certo. Na vida dá muita coisa errada. Muita coisa dá errada. Muitos planos não funcionam. Muitas coisas que a gente espera não acontecem. Quem espera sempre alcança. Não é verdade. A gente não alcança muitas coisas. Então não confunda fé com positivismo barato. Confundindo fé com positivismo barato, muita gente se frustrou e ainda ficou triste com Deus ainda. Porque no fundo ele criou uma expectativa mentirosa. Ele criou uma expectativa que não ocorre, que não funciona. Então se você se iludir que fé é acreditar que vai dar tudo certo, a chance de você se frustrar é muito grande. E Deus não tem culpa disso. Quem criou a expectativa errada foi você. Então eu quero começar dizendo que não é fé. Fé não é acreditar que vai dar tudo certo. Porque não dá tudo certo. Se eu entendo isso, então o que é fé? Fé é estar de pé quando dá certo e quando dá errado. Fé é permanecer acreditando quando a coisa ainda não aconteceu. Fé é continuar acreditando que enquanto você está dentro de um ônibus cheio e a tua vida ainda não mudou, mas você continuar crendo que a tua vida vai mudar.
E você trabalha para que a sua vida mude. Porque estar feliz e motivado quando está dando tudo certo, qualquer imbecil consegue. Qualquer imbecil fica motivado quando está dando tudo certo. Mas é justamente quando está dando tudo errado, é justamente quando as coisas não estão bem, que a sua fé é colocada à prova. E que você deve estar motivado quando tudo está dando errado. Porque motivado também não é alegrinho, não é empolgado. Motivado é alguém que tem motivo para agir. Motivação é motivo para ação. Então, o momento que você mais precisa estar motivado é quando está dando tudo errado. O momento onde você mais precisa ter fé é quando está dando tudo errado. Aí é quando você precisa ter fé. Mas se de antemão você já acha que tudo vai dar certo, aí acaba com a parada, acaba com tudo, porque você vai se frustrar porque não vai dar tudo certo. Então, como eu mantenho a minha fé em alta? Primeiro, tem 3 tipos de fé. 3 tipos de fé. A primeira, fé em Deus. Fé em Deus. Eu também creio em Deus. Acredito que alguém é a origem do universo. Para mim, eu creio em Deus, tenho algumas evidências pessoais, que são experiências pessoais que eu tenho, mas se eu deixar de lado as minhas evidências pessoais, são coisas pessoais, me parece muito mais lógico que o universo seja resultado de algo que foi construído do que algo que tenha sido aleatório. Então eu creio em Deus. A primeira fé é fé em Deus. Então quando você fala em fé em Deus, é fé nas promessas de Deus. Porque as promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida. E eu creio nisso. Então eu tenho fé nas promessas de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho fé na minha capacidade. Porque Deus não vai fazer a minha parte. A minha parte ele não vai fazer. Somente eu posso fazer a minha parte. Deus não vai fazer a minha parte. Ele não vai fazer aquilo que somente eu posso fazer. Ele também não vai fazer aquilo que somente você pode fazer. Então eu acredito que eu possa trabalhar para fazer a minha parte. Se eu perder a fé em mim, eu vou deixar de fazer a minha parte. Deus pode estar pronto para cumprir as promessas dele na minha vida, mas se eu não fizer a minha parte, cabe a mim fazer a minha parte. Então eu tenho fé em mim, tenho fé no meu trabalho, tenho fé que tão logo eu tenha saúde, disposição, eu sou capaz de trabalhar e fazer a minha parte. E terceiro ponto, eu preciso ter fé no meu projeto. Se eu estou envolvido num projeto, se eu estou envolvido num modelo de negócio, se eu estou envolvido num projeto que eu decidi me dedicar a esse projeto, eu preciso ter fé nesse projeto. E aí, de novo, ter fé nesse projeto é o quê? Anota essas 2 frasezinhas aí. É crer para ver. Uhum. Ter fé no projeto é crer para ver. Uhum. E não ver para crer. Qualquer imbecil é capaz de ver para crer. Qualquer imbecil é capaz de fazer isso. Qualquer idiota é capaz de ver para crer. Você mostra a parada para ele lá e ele viu. Ah, então beleza. Então se é assim, eu estou vendo. Então eu acredito. Grande coisa, cara. Se você viu e acredita, você é um amar na multidão. Agora, poucos são aqueles que creem para ver. Abrindo um parênteses, empreender é justamente crer para ver, não é ver para crer. Ver para crer é arrumar um emprego público, de repente. Aí você vê para crer. Agora, empreender, você precisa acreditar antes de ver. E mais do que acreditar, precisa investir, precisa trabalhar, precisa se empenhar, precisa assumir risco. Você faz tudo isso o quê? Para ver. Ou seja, é crer para ver. Então, eu preciso ter fé em Deus. Eu tenho. Não é? Eu tenho fé em Deus. Então, o que é fé em Deus? Fé nas promessas de Deus. Deus tem promessas claras. E eu tenho fé que essas promessas se cumprem. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Qualquer coisa não se cumpre. A palavra dele se cumpre. 2, tenho fé na minha capacidade de fazer aquilo que somente eu posso fazer. E 3, eu tenho fé no meu projeto. Todos os projetos nos quais estou envolvido, eu acredito neles. E também acredito não porque vai dar tudo certo. Porque apesar dos erros, dos problemas, a gente faz ele acontecer. Então, me alonguei um pouquinho, mas é assim que eu vejo fé, Caio.
Anotei aqui. Em Deus, em mim e na minha escolha. Essas fés são importantes, né? Porque é um tripé, né? Esse tripé, em Deus, em mim e nas minhas escolhas. Eu sempre trago, né, uma origem aqui das palavras. A gente gosta muito de trazer algumas palavras e explicar um pouco. A título de curiosidade para a turma, e essa é minha próxima sabatina para vocês dois, né? A palavra confiança deriva do latim confidere. No latim, com adjetivo de intensidade. Fidere vem de fides, que é fé. Ou seja, alguém confiante, alguém que vai com muita fé. E principalmente a confiança, né? Tá muito atrelada, eu vou colocar, né? Confidere, fides, fé, tá dentro da palavra de confiança. Então, já pressupõe alguém confiante, alguém munido de muita fé. Joel, como que você faz para... sabendo que o Flávio colocou 3 coisas que eu achei muito legal, né? As 3 fés, né? Em Deus, em mim e na minha escolha. Como que você faz até para essa proteção, cara, da tua fé? Como você faz para proteger a sua fé, a tua confiança? Por exemplo, você como atleta, como você fez para proteger a tua confiança quando o resultado não era esperado? O Flávio falou brilhante, é muito fácil ser positivo, ser otimista quando tudo está dando certo. Né? Em vendas, é muito fácil o vendedor sair feliz quando a comissão está alta, né? É muito fácil você estar motivado quando você vende um recorde de vendas. É fácil você se dedicar pra cacete quando você bateu o teu histórico, a máxima histórica de comissão, ou de faturamento, de receita. Mas como que você mantém a confiança mesmo num cenário onde você não tem aonde se apoiar? Como que você fazia, por exemplo, na tua fase de atleta? Você acabou de tomar um pau na água, esse literalmente, tinha acabado de tomar um pau na água, e você falou uma coisa pra mim assim, né, Caio, quando era uma competição, às vezes um final de semana era 6, 7 provas, o grande objetivo do técnico é faz a primeira bem, porque ele sabia que de uma certa maneira, creio eu, que ia proteger muito da tua confiança para a próxima. Mas como que você sempre fez para proteger a tua confiança? E é legal essa visão como atleta, que vai elucidar muito aqui para a turma. Mesmo depois de um resultado adverso, você mesmo assim Caraca, legal. seguir confiante. Hoje eu consigo explicar muita coisa bacana, né? A confiança, meu irmão, ela é um estado emocional. Você se sente desse jeito, né? E ela tem uma lógica. A confiança tem uma lógica. A lógica da confiança é o progresso. Quando a gente progride, a gente fica mais confiante. Quando a gente não progride, a confiança ela estremece. E quando a gente fica muito tempo sem progressão, sem crescimento, sem avanço, a gente começa a perder a confiança. E de todos os adversários que a gente tem, o pior de todos é a dúvida. E a dúvida que tira a confiança. Então, se a lógica da confiança é o progresso, e o maior adversário da confiança é a dúvida, como é que faz? Como é que faz? Eu aprendi a treinar minha confiança progredindo, melhorando, e a resgatar minha confiança lembrando. Então essa fica de reflexão para a galera. Vou te dar um exemplo bem prático. Quando eu tinha 18 anos, eu fiz um tempo na natação muito bom. Era como se eu tivesse feito meu primeiro milhão. Eu fiz meu primeiro milhão aos 18 anos. Era o tempo que eu tinha feito. Para a galera materializar. Sim. Era uma marca que, tipo, era meio que uma absurda. Eu fiz ela muito. Então, todo mundo tem o seu primeiro milhão. Eu fiz aos 18. E aos 18 anos era uma marca que era nadar 50 livros para 22 segundos. Era uma marca que Gustavo Borges fazia, Fernando Scherer fazia, JJ fez. Primeiro milhão. E aí eu estava treinando uma parte da prova de 50 metros do livro, um fundamento, que é a mesma coisa de um fundamento do primeiro milhão, que era a virada. A virada, ela representa grande parte do 22 segundos, que é igual um fundamento do primeiro milhão. E eu errava, cara, a virada o tempo inteiro. Então meu treinador pediu num treino para eu fazer assim, 30 viradas, eu errei as 30. No outro dia ele pediu para eu fazer 50, eu errei todas. E aí eu fiquei um mês errando as viradas. Eu escorregava, eu chegava muito perto da parede, depois eu ficava muito longe da parede. E aquilo foi minando minha confiança.
E eu comecei, caraca, velho, será que eu desaprendi a virar? Será que aquele primeiro milhão foi sorte? Será que aquele resultado foi sorte? E eu comecei a duvidar de mim. E eu lembro que aos 18 anos eu criei uma ferramenta, meio que de uma maneira, foi inconsciente, mas foi assim, para sobrevivência. Foi sobrevivência. Eu falei assim para mim, Joel, se você virasse mal, você não teria feito 22 segundos. Minha confiança voltou na hora. Então eu estava no meio de muitos erros, eu estava errando um processo. Falei, volta, concentra, olha para cá, porque se você não fosse rápido, você não seria capaz de fazer aquele tempo lá. Então, como é que eu protejo a minha confiança? O Shakespeare tem uma frase assim, né? No mar calmo, todo barco navega bem. É muito fácil ter confiança quando as coisas estão indo bem. Mas quando as coisas não estão indo bem, eu lembro. Eu fecho os olhos e lembro uma coisa animal que eu já fiz na minha vida. Eu lembro de onde eu vim, eu lembro o que eu já construí, eu lembro que eu já ganhei, eu lembro as coisas materiais que eu já obtive, os reconhecimentos, os títulos, os prêmios no mundo dos negócios. Eu lembro, aí eu volto. Primeira coisa que eu faço, eu lembro. Então, eu boto foco. Segunda coisa que eu faço, eu arrumo minhas palavras. Porque no dicionário tem 3 vezes mais palavras negativas do que positivas. Então é muito fácil a gente se punir. Então tem muita gente que fala assim, meu problema é que eu me cobro demais. Não, o problema é que você se cobra errado. A gente se cobra errado, a gente não sabe se cobrar. Então a gente fala errado, a gente generaliza, a gente distorce, a gente omite, usa a palavra errada, culpa um monte de coisa. Então, eu corrijo a minha fala. Eu organizo, eu sou um cara muito ligado em semântica. Muito, absurdamente ligado no detalhinho da palavra. Então eu lembro, mudo as minhas palavras e mudo o meu estado físico, fisiológico. Desde, sei lá, olha para frente, peito para fora, ergue a cabeça, porque eu sei que isso muda. E quando eu faço isso, parece mágica, é assim, ó, minha confiança volta. E eu continuo refinando ela, mas não no delírio em coisas que eu já fiz, fico no foco, e aí eu protejo. É desse jeitinho que eu faço. Eu aprendo. Só que hoje tá metodologiquinho, né? Hoje tá tudo organizado. Mas eu aprendi a fazer isso com 18 anos, quando eu lembrei, eu falei, cara, nenhum tonto, nenhum teba, nenhum retardado faz o tempo que eu fiz. Então, Joel, bota a cabeça no lugar e volta pro foco que você é bom. E continua treinando. Flávio, você tem uma marca de ser muito bom, hein, Joel? Você não se cobra muito, você se cobra errado. Essa foi muito boa. Flávio, só um parênteses para a pergunta central. O que você acha dessa... Queria que você debatesse um pouco sobre isso. Por exemplo, você nessa dualidade de cobrar muito, mas como que você lida com essa cobrança pessoal, mas não ao ponto de que essa cobrança seja um martírio assim na sua vida? Como é que você faz? Muita gente, por exemplo, está chegando num final de ano e o cara chega, com uma cobrança, ele não é que ele se cobra demais, ele se cobra errado. Como que você aprendeu ao longo dos seus anos a se cobrar certo? Porque eu acredito que a autocobrança é um sinal de reconhecimento da tua capacidade, né? Todo mundo que se cobra é porque acredita que é capaz. Então, gente que não se cobra nada, eu vejo como algo ruim, né? Então, mas como que faz para a pessoa não cruzar a linha? Né? Como que você sente? Antes de fazer meu comentário, é muito legal ouvir um atleta falando, porque é muito parecido com um vendedor, né? É impressionante. Não é? Ou seja, ele fez um tempo de 22 segundos e de repente não conseguia mais fazer a virada. Pô, não consigo fazer virada. Aí o cara pensa, será que eu desaprendi? É que nem será que eu sou... vendas, né? Você bateu aquela meta absurda e você fala, putz, será que eu vou conseguir vender 1 milhão em um mês de novo? Será que eu sou uma farsa? Né? Será que eu nunca mais na vida eu vou conseguir fazer virada? Ou seja, nunca mais na vida eu vou conseguir vender? É muito legal, é muito bacana, porque é muito parecido, porque diz respeito à performance. E tudo que diz respeito à performance está ligado à nossa mente. Nossa mente é rei, é a rainha, ela que manda. Se a gente tem um desvio na nossa mente, a gente vai alterar a nossa performance. Né? Agora, eu não vou repetir o que o Joel falou, eu gostei muito da resposta dele, foi excelente a resposta dele. Eu vou só agregar uma coisinha, eu vou revisar a resposta dele e agregar uma coisinha. E o que eu vou agregar, acho que é bacana também, Joel, você que é um apaixonado por performance,
e eu acho que você vai gostar também, porque o lance é o seguinte. O que Joel disse assim, ele se alimenta de autoconfiança dos resultados dele, ou seja, se ele já vencesse a primeira prova das 6 provas, aquilo ali alimentaria a autoconfiança dele, a mente dele, e ele iria com tudo para as outras provas. Então, o ideal seria já largar vencendo a primeira prova. Ou seja, o que o Joel está dizendo é que ele se alimenta dos resultados que ele tem. E aí a gente cai naquilo que a gente falou agora há pouco, né? Qualquer um se alimenta dos seus resultados, né? Qualquer um se alimenta dos seus sucessos. Não é? Qualquer pessoa, ela vai se motivar com os seus resultados positivos. Aí é quando o Joel colocou aqui, muito bem colocado, é o seguinte, e quando você não está tendo o resultado positivo e você precisa estar confiante para ter o seu primeiro resultado, como é que faz? O Joel falou o seguinte, que ele lembra de coisas que aconteceram, que provaram para ele que ele é capaz de realizar, que demonstraram para ele que ele é capaz. Então ele se lembra, poxa, eu já venci essa prova, eu já consegui vender tanto, eu sou capaz de fazer isso. Então quando ele se lembra, ele resgata a confiança dele. Foi isso que o Joel falou, não é verdade? Em outras palavras, o que ele disse é que ele recorre ao passado. Ele recorre ao passado para trazer do passado uma experiência vitoriosa que ele teve, para que essa experiência, essa lembrança dessa experiência vitoriosa, alimente a autoconfiança dele. Foi isso que você falou, João? Sim. Então, eu não vou repetir, eu faço minhas as palavras do Joel, tá? E vou agregar uma coisinha. O que eu quero agregar é que você também pode ir até o futuro. Além de você ir no presente, ou seja, aquilo que você tem de resultado te motiva, mas se você não teve resultado ainda, você pode ir até o passado. Uhum. Você pega a tua máquina do tempo e vai até o passado e traz para o presente a confiança que está faltando. Algum feito que você realizou. Você vai lá no passado e traz para o presente a confiança que você está precisando. Isso foi o que o João falou. O que eu estou dizendo aqui agora que você também pode entrar na mesma máquina do tempo e viajar para o futuro. Porque a noção de presente, passado e futuro é uma criação meio que humana para que a gente tenha uma referência em 3 dimensões do que é presente, passado e futuro. A teoria da relatividade de Albert Einstein, ela transforma o tempo em algo completamente relativo. Presente, passado e futuro se misturam. Não vamos falar de física. Entenda o seguinte, como você pode ir até o futuro e trazer do futuro alguma coisa para o presente que possa te mudar o seu comportamento. Você vai usar uma ferramenta que você tem, que o ser humano tem, que todos nós temos, que se chama imaginação. Albert Einstein falava que a imaginação vale mais do que a inteligência. Você tem a capacidade de imaginar. Quando você imagina dormindo, o nome disso se chama sonho. Mas quando você está acordado, se chama imaginação. Então você pode imaginar como será o seu futuro, a vitória que você vai ter, o sucesso que você vai ter. Se você acredita em você, se você acredita no seu projeto, você consegue projetar o futuro. Da mesma maneira que você faz a valuation de uma empresa, fazendo uma projeção do futuro. O que é uma valuation? É um discounted cash flow. Você tem um fluxo de caixa descontável. Você pega o histórico de uma empresa e aí você projeta o track record de 3 anos que você teve numa empresa e projeta para o futuro. Você projeta esse fluxo de caixa e traz esse fluxo de caixa futuro para o valor presente, descontando tendo uma taxa de desconto. É assim que se faz a valuation de uma empresa. Então, a valuation de uma empresa, você entra nessa mesma máquina do tempo, projeta o resultado futuro dessa empresa e traz para o valor presente, e é isso que você vai receber na hora que você vai vender o seu negócio. Eu já vendi 2 grandes negócios inteiros. Vendi a WhatsApp inteira, vendi o Orlando City inteiro. E essa é a metodologia que você faz. Você projeta futuro e desconta para valor presente. Fiz outras 3 vendas minoritárias também, que foram feitas dessa forma também. Uma no Orlando, 2 na Wiser. Você projeta futuro e desconta para valor presente. Você também pode projetar conquistas para o futuro.
e descontá-la e trazendo para valor presente. Em outras palavras, assim, cara, eu estou num baita projeto, eu sou capaz, daqui a 2, 3 anos eu vou estar dessa forma, dessa maneira, eu vou ter conquistado esse resultado. Não é? Vamos fazer um exercício rápido aqui. Nós estamos envolvidos no projeto Vence Performance. Vamos projetar o que vai ser daqui a 5 anos o projeto Vence Performance. Nós já tivemos milhares de alunos já em 2022. Não é? Baseado nesse primeiro ano. A gente já atende grandes empresas. O que acontece se a gente quadruplica a nossa base de alunos? O que acontece se a gente atende 20 vezes mais empresas do que a gente atende? Se a gente tem 5, 6 vezes mais faturamento do que a gente tem, nossa, o resultado vai ser tanto. Uau! Olha o resultado que a gente vai ter. Então, quando você projeta o seu futuro, você começa a imaginar, cara, com esse sucesso que eu vou ter, como vai estar minha família? Como vão estar meus filhos? Como vai estar minha mulher? Eu me lembro bem quando eu comecei a WhatsApp, e eu comecei já ali no final do primeiro ano, eu falei, cara, eu tô rico. Porque eu falei, cara, daqui a 5 anos eu tô ganhando tanto. Meu pai. Quando você projeta o seu futuro e traz isso descontado para o seu valor presente, isso altera a tua autoconfiança e altera a maneira como você trabalha. Então você pode recorrer ao passado, mas você também pode recorrer ao futuro. Eu, quando estou fazendo algum sacrifício, trabalhando, às vezes trabalhando finais de semana, às vezes trabalhando 12 horas no dia, eu projeto o resultado que isso vai me dar e trago para valor presente. Isso também me motiva. Então, fazer essa projeção é muito importante, porque isso é o que me fazia, senhores, tá forte quando eu estava dentro de um ônibus cheio, dentro de um ônibus lotado. Eu olhava para aquele mundo que estava ao meu redor e falava assim, cara, isso aqui é provisório. Daqui a muito pouco tempo eu vou estar fora daqui. Ou seja, o meu corpo estava dentro daquele ônibus lotado. Mas a minha mente já estava desfrutando do meu sucesso no futuro, porque eu tinha certeza que o que eu estava fazendo seria suficiente para eu mudar aquela realidade. Portanto, eu observava que aquilo ali era provisório. Para finalizar esse conceito, é mais ou menos o seguinte. É um exemplo que eu sempre dou, talvez você já tenha ouvido falar esse exemplo. Se eu pego um cheque, para quem não sabe, ainda existe cheque, né? Caio sabe que existe cheque, né, Caio? Existe cheque. O que acontece? Imagina que eu pego uma folha de cheque. Você que está me assistindo aí, nessa audiência aí, você é um dos 11.100 pessoas que estão aqui presentes, eu pego um cheque e escrevo aqui nesse cheque 10 milhões de reais. 10 milhões de reais e boto uma data de 3 anos. Um cheque pré-datado para daqui a 3 anos. E assino, boto o teu nome, nominal a você. E você deve imaginar que esse meu cheque vai ter fundos, né? Então, tá aqui 10 milhões de reais. Eu te entrego esses 10 milhões de reais agora, esse cheque. Você pega esse cheque na sua mão, 10 milhões de reais. Agora imagina o seguinte, você recebeu esse seu cheque. A sua realidade de vida é a seguinte. A tua luz está cortada, porque você não pagou a conta. Você está com 5 aluguéis atrasados, recebendo carta para ser despejado. Você está desempregado. A tua sogra diz que você é um fracassado. Não dá nenhuma moral para você. Teu sogro joga na tua cara que você casou com a filha dele para ela passar por essa situação. E você recebe esse cheque de 10 milhões de reais na sua mão. A minha pergunta para você é a seguinte. Você é milionário agora ou você é milionário daqui a 3 anos quando esse cheque compensar? E esse cheque é certeza que ele vai compensar. Quando você é milionário? Segundo o conceito contábil e financeiro, você é milionário agora. Segundo o conceito filosófico, que é o que eu estou falando aqui, porque a máquina do tempo ela não existe, é apenas uma metáfora, nem para ir para o passado, conforme o Joel falou, e nem para ir para o futuro, conforme eu disse. Mas isso é uma ferramenta psicológica que te possibilita viajar no tempo, para o passado e para o futuro, para trazer a energia que você precisa. Esse seu cheque que você tem na mão, ele se torna milionário agora. Sabe o que significa?
Significa que com esse cheque na mão, todas as vezes que bateu um cobrador na sua casa, que antes você entrava em depressão, você ficava triste, você ficava com vergonha, agora você está assim, ó, cara, meu problema está resolvido. É uma questão de tempo apenas. É provisório. E aí você vai falar, você vai abrir a porta de peito aberto com o cobrador. Olha, infelizmente agora eu não vou poder dinheiro para te pagar. Mas fica tranquilo que eu vou te pagar. Pode falar lá para o meu credor que eu vou pagar. Não tem problema. Aí vai vir a empresa de carro, vai pegar, vai tomar o teu carro, que você não pagou as parcelas do seu carro. Vai fazer busca e apreensão. Você vai ver o teu carro indo embora e você não vai ficar triste, você vai ficar feliz. Ó, cara, isso é provisório. Tudo que eu estou passando agora é uma provação que eu estou passando para eu crescer, porque daqui a 3 anos o meu cheque bate. Eu já sou milionário. Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte: se você está num projeto que você acredita, você tem fé no teu projeto, você tem fé na sua capacidade e você tem fé em Deus, o teu cheque já está pré-datado. E qualquer circunstância que você esteja passando, negativa, ruim, péssimo, o pior que seja, você olha para o cheque e isso resgata a tua confiança. Isso é olhar para o futuro e trazer para valor presente. Da mesma maneira que você pode para o passado, igual o Joel falou, e lembrar que você já realizou coisas extraordinárias, você também pode ir para o futuro, olhar para o teu cheque e falar que você é capaz. Assim que eu blindo, Caio. Eu me blindo assim, na minha convicção de que qualquer problema que eu estivesse vivendo, eu vivi muito isso, ele era provisório. A certeza do cheque pré-datado, a certeza da fé no futuro, faz com que eu olhe qualquer circunstância negativa que está ao meu redor como situações provisórias. Porque é uma questão de tempo para o meu cheque compensar. E Cannonball, né? Principalmente na valsa entre vocês dois, nesse assunto, deu para ver que uma palavra ela entra ali como ela entra de uma maneira tão brilhante que é a certeza, né? A convicção. Porque a fé está muito associada com essa convicção futura, com essa certeza futura, com essa projeção de certo, trazendo até uma certa tranquilidade produtiva, né? Você sabe que você tem que fazer, mas você se mantém no trilho, né? O Joel falou muito de dúvida, e dúvida, ela é muito traiçoeira. Por que a dúvida é muito traiçoeira? Porque você pode começar algo mesmo com muitas dúvidas. Você pode começar um projeto mesmo, puta, não sei se é pra mim, não sei se eu consigo, não sei se vender, não sei se isso, mas mesmo assim você pode continuar, você pode começar um caminho com dúvidas. Mas a dúvida, uma vez eu vi isso, agora não sei na onde eu li, mas achei brilhante que a dúvida é a certeza futura que você vai parar quando algo que você julga ser maior do que você chegar. Dúvida é aquela coisa, quando você começa e na hora que vem uma bucha, você fala, eu sabia que não era para mim. Acrescentando o que você acabou de dizer agora, Caio, você falou sobre a certeza futura. Mas só a certeza futura não basta. A gente precisa de uma certeza futura que nos tranquiliza no presente. A gente precisa de uma certeza futura que nos conforta no presente. A gente precisa de uma certeza futura que nos fortalece para enfrentar as dificuldades do presente. Então, não adianta só ter a certeza no futuro. Você precisa criar uma ponte entre o futuro e o presente, de maneira que a gente pegue essa nossa nave e vá lá no futuro e traga na bagagem algo para o nosso presente que melhore a nossa confiança, a nossa paz e a nossa certeza, a nossa tranquilidade no presente. Então, eu defino esperança assim, né? Esperança é a certeza no futuro que altera o nosso comportamento no presente. Então, a gente também pode ir para o passado, ver todas as nossas conquistas e alterar o nosso comportamento no presente. Então, a gente precisa ter essa capacidade de buscar no passado e no futuro ferramentas que nos fortaleçam no presente. E, infelizmente, muitas pessoas fazem errado, conforme o Joel falou, né? Elas se pressionam, mas se pressionam de forma errada. Elas gastam muito tempo se lamentando. Elas vão até o passado e aí voltam do passado se lamentando das suas más experiências. Elas se lamentam muito dos seus traumas, das suas dificuldades. Eu sei que às vezes acontecem coisas na vida que nos criam traumas, né? Pessoas que foram abusadas sexualmente, pessoas que foram maltratadas, sofreram vários tipos de violência.
Eu sei que são coisas, são dores difíceis de serem superadas, mas a gente precisa conseguir ter a capacidade de deixar para trás o que nos amarra, o que nos ancora, para a gente se tornar, para a gente ser livre. Não é? Problemas do passado a gente tem que conseguir só trazer para o presente o aprendizado. A gente precisa só trazer para o presente o que a gente aprendeu, o bottom line, o resultado final que nós aprendemos, a gente precisa trazer para o presente. O trauma precisa ficar para trás. A dor precisa ficar para trás. Eu sei que não é fácil, mas isso é que é necessário. A gente precisa conseguir superar as coisas ruins e deixar para trás. Assim como para o futuro, a gente também tem que ir lá no futuro, trazer as coisas boas para a gente, que é a história do cheque pré-datado, mas tem que deixar no futuro, sabe o quê? A ansiedade. Porque a lamentação é um relacionamento mal resolvido com o passado. E a ansiedade é um relacionamento mal resolvido com o futuro. Então, tanto a lamentação... Oi? Eles flertam muito, né? O empreendedor ele flerta muito com a ansiedade, porque há muito mais definição de futuro, aquela visualização do amanhã, que é necessário. Só que você tem que tomar cuidado. Uma coisa é você ser orientado, outra coisa é você ficar lá. É uma coisa então, Caio, mas eu diria para você que o empreendedor, sim, ele flerta com a ansiedade, porque ele vai no futuro, ele tem relacionamento mal resolvido com o futuro, mas ele também flerta com a lamentação, porque ele também vai fracassar. Não é? A gente já fracassou na nossa vida em várias tentativas, em várias coisas, em projetos que não deram certo, produtos que não foram bem lançados. Várias coisas dão errado. O que o público vê do nosso sucesso é o sim que a gente achou no meio de muitos nãos. Sim. Os nãos ninguém vê. Então a gente tem que ter a capacidade de deixar a lamentação de lado do passado e também a ansiedade do futuro. Então a máquina do tempo, para viajar para o passado e o futuro, ela é positiva. Mas ela pode trazer esse efeito colateral, da gente trazer lamentação do passado e ansiedade do futuro. Deixa as duas fora e vamos viver a vida trazendo para o nosso presente o que é bom. Joel, o que vem na sua cabeça? O que vem na minha cabeça? Que tem uma galera que está sofrendo muito porque não tem uma clareza de como que ela deveria se cobrar. Eu faço parte disso e fiz parte disso em muitos momentos da minha vida. Eu também, cara, eu olho para o futuro para algumas áreas e eu fico ansioso. Quer ver um assunto que eu fico ansioso? Meus filhos. Eu fico ansioso. Eu tenho 3 filhos, cara. Né? O Pedrinho vai nascer daqui a pouquinho. Eu olho para o futuro e fico ansioso. E olha só, e eu sei que eu estou ansioso. Eu sei por que eu estou ansioso. Eu sei por quem eu estou ansioso. E eu procuro ajuda. Como é que eu vejo minha ajuda? Desde perguntar para vocês, e já perguntei para vocês, já perguntei para o Flávio e tal, sobre leitura, sobre estudo. É genuíno esse sentimento de ansiedade, porque tem 11 mil pessoas aqui na noite de Natal, talvez as pessoas pensem assim, caramba, será que o Joel nunca fica ansioso? Pô, galera, eu fico. E, então se o Joel fica, eu também fico. Só que aí, onde eu me apoio? Eu me apoio em alguns fundamentos. Então, por exemplo, eu sou filho de pais nordestinos que passaram fome na infância, meu pai negro, minha mãe parda, porque é assim que aparece lá na certidão de nascimento, pardo, né? E meus pais, eu nunca passei fome, mas meus pais passaram fome, aquele negócio todo, eu vi aquilo lá, meu pai me contou a história, pum, aí tem eu e meus irmãos, aquele negócio todo. Eu morei num apartamento de 50 metros quadrados com 2 irmãos, mas o meu filho mora numa casa de 500 metros quadrados. E ele não vai ver o que eu vi e muito, muito menos que que meus pais viram. E esses dias, ele falou que a nossa casa era pequena. Nossa, pai, nossa casa é pequena, a gente poderia pegar uma casa maior e tal. E eu penso, como que eu ensino para os meninos uma coisa que eu vi e vivi? Eu começo a ter um pouco de ansiedade. Então, o que eu decidi com
relação a essa categoria de ansiedade, filhos. Vou dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Não é essa pegada, não é isso que me preocupa. Eu vou dar para os meus filhos aquilo que não foi ensinado para mim. É isso que eu tenho que fazer, é esse fundamento que eu tenho que deixar, é esse legado, né? Porque a gente sabe que legado é aquilo que a gente deixa nos filhos, né? E então, assim, eu até anotei aqui, ó, lamentação é um relacionamento mal resolvido com o passado, como que ansiedade é um relacionamento mal resolvido com o futuro. Então, quando eu sinto isso sobre os meus filhos no futuro e me sinto ansioso, eu trago para o presente na nossa máquina do tempo um fundamento do qual eu pergunto para as pessoas das quais eu gosto, porque gosto e confio, eu faço uma pergunta. Eu pergunto, aí vem um fundamento e eu trago esse que o Flávio falou que, olha, é trazer para o estado presente um sentimento de paz e de tranquilidade. Porque um filho tem 3, o outro tem 1 e o outro está na barriga. Então eu tive que usar a máquina do tempo para ir lá para frente. Como que eu faço então isso? Humildade para fazer pergunta, capacidade de reconhecer sobre o que realmente eu estou ansioso e fé, nego, velho. E fé, velho. E fé que esse troço vai funcionar. Isso me traz paz para eu ter a confiança de dar um próximo passo firme, um próximo passo seguro. Porque talvez para quem está numa situação que tem que falar, putz, eu não sei nem onde meu filho vai poder estudar, é uma preocupação. Para quem fala, não sei nem onde se meu filho vai poder ficar no lugar onde ele mora, é uma preocupação. A minha preocupação é uma outra preocupação, mas todos nós temos preocupações. E se eu falar, turma, aqui que eu não tenho preocupação, eu estou mentindo, porque eu tenho, e eu trago fundamentos e princípios que me deixam mais tranquilo para dar o próximo passo. E eu aprendo com outras pessoas também, tá? Porque eu pergunto, eu já perguntei isso pro Flávio, já perguntei isso para você. Eu lembro que eu perguntei onde a gente estava, onde que a gente foi num jantar, eu lembro disso. Eu lembro a resposta do Flávio para mim, e aquela resposta tua, Flavião, foi uma resposta que falou, caraca, uau, que bom que eu tenho pessoas para aconselhar, mas essa turma aqui também tem. Tem a gente aqui todo domingo, tem a gente aqui todos os dias, e é assim que eu faço. Essa é a consideração, né, que você falou. E aí, João, qual que é o teu sentimento? Porque talvez ao falar isso numa noite de Natal, 10 mil pessoas, deve ter uns milão aí, que dá uma tranquilizada. Fala, putz, já trouxe um pouco de paz aí pro meu coração, porque ele também sente isso. E foi legal saber o que ele faz. Me permita comentar aqui, Caio, você que está conduzindo aí. Eu acho que já que o Joel levantou a bola sobre essa questão de filhos, eu vou só fazer um comentário rápido, que deve ter muita gente nos assistindo que tem filho também e que tem essa preocupação. Eu, antes de ter filho, tinha umas 4 ou 5 teorias sobre filhos, sobre criação de filhos, antes de ter filho. Hoje eu tenho 3 filhos e nenhuma teoria. Então, o que acontece? Mas o que eu, nesse contexto, eu assimilei, eu que fui um cara que pegou ônibus cheio, trem cheio, atravessou favela para pegar trem para poder ir para a escola, e meus filhos nunca nem andaram de trem, né? A pergunta é, que culpa eles têm disso? Nenhuma. Nenhuma culpa sobre isso. E aí, às vezes, a gente vê pais ansiosos com isso, né? Claro, enquanto tem pai ansioso para saber o que vai dar o que comer para os seus filhos, tem pai ansioso porque sabe que seu filho pode comer o que ele quiser e se preocupa com isso também. E é uma preocupação legítima. Isso não é perrengue chique, não. Isso é uma preocupação legítima. A primeira coisa que eu queria dizer para os pais que estão aqui, que compartilharam dessa mesma ansiedade e preocupação do Joel, quero dizer para vocês que vocês não têm controle sobre tudo, muito menos controle sobre seu filho como você acha que tem. Ou como você quer se convencer que tem. Você não tem. A tua parte é ensinar os valores para os seus filhos. Essa é a sua parte. Faça essa sua parte e tenha consciência tranquila por isso. Mas isso não garante o futuro do seu filho. Tem filho de ladrão, bandido, sem vergonha,
com mãe ausente, que se prostitui, que conviveu no meio desse caos e que cresce e que se torna pessoas relevantes e importantes na sociedade. E tem filho de gente bem-sucedida, séria, trabalhadora, que virou sem vergonha. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Em algum dia, todas as ferramentas que você ensinou para o seu filho, ele vai ter diante dele duas escolhas. Seguir o que você ensinou ou não seguir. Essa escolha é só dele e não é sua. E no dia, se um dia, e você que está me ouvindo, se o teu filho, se a tua filha assumiu determinados caminhos que você não admira ou você até repudia, e que foi diferente do que você ensinou, e você está me ouvindo aqui agora e sabe que eu estou falando com você, não se culpe por isso. Ele é um homem ou uma mulher que fez uma escolha, apesar da sua parte que você fez. Não se culpe por isso. Um dia teu filho vai escolher o caminho dele. Agora, é a tua parte dar todas as ferramentas para ele, para que no dia dessa escolha ele tenha essas ferramentas à sua disposição. Mas isso não garante que ele vai escolher o que você gostaria que ele escolhesse. Então, primeiro ponto, essa relação de causa e efeito. Olha que eu sou um cara que sempre vou dizer que o sucesso depende de você, que depende do seu trabalho. Você já conhece a minha linha de raciocínio. Mas quando você fala de uma terceira pessoa, não é a mesma coisa. Porque essa terceira pessoa toma decisões. Ela é um ser independente que toma decisões. Então, eu queria dizer isso. Para você que já está vivendo isso, ou para você que está vivendo a ansiedade de como seria o futuro. Então você tem a consciência tranquila, ensina os valores para ele e deixa que ele tome as decisões dele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não se culpe também que se você é um cara bem-sucedido, você trabalhou para caramba, presta bem atenção, você trabalhou para dar uma vida melhor para o teu filho. Você trabalhou para que teu filho, a tua filhinha querida, ela não passasse pelos perrengues que você passou. Então não se culpe por isso. Você foi intencional. Muitos momentos você pensou até em desistir, você não desistiu pelos seus filhos. Então você trabalhou para dar uma vida melhor para ele, para que ele pudesse ter acesso a estudar nas melhores universidades do mundo, para que ele não precisasse pegar um ônibus lotado. Você trabalhou para isso. Não tem nada de errado nisso, não, meu querido. Se alguém fala, reclama, ou tem inveja, ou sei lá, cara, ignora. Você trabalhou por isso, você trabalhou pela sua família. Tá tudo certo. Não tente simular dificuldades para o seu filho. Ele nasceu na tua família. Se você é rico, meu caro amigo, não tente simular dificuldade. Ele não sabe, nunca vai saber o que é soltar pipa na laje. Ele não sabe, nunca vai saber o que é jogar bola de gude na praça. Ele não sabe, nunca vai saber o que é pegar um ônibus lotado. E tá tudo certo, você trabalhou para isso. Então como é que faz, Flávio? Cara, para pensar como é um príncipe. Para pensar como é um príncipe. Ele nasceu num palácio, ele sabe que um dia vai ser rei. Uhum. Qual é a melhor maneira de você treinar um príncipe? É fazendo ele passar por uma vida que não é de príncipe? Qual é a melhor maneira de você treinar um príncipe? É fazendo com que ele negue que ele é um príncipe? Porque você não quer que ele... Você quer que ele tenha noção da realidade? Cara, a melhor maneira de você formar um príncipe é preparando ele para ser rei. Ponto. Se você trabalhou, e olha, hoje eu fiz uma postagem que quantos são os 10% mais ricos do Brasil? Eu vi. Por estado. Eu vi. O Distrito Federal é R$5 mil, os 10% mais ricos, e Paraíba, se não me engano, é o último estado da Paraíba, com R$2.200, são os 10% mais ricos do Brasil. Então é muito mais fácil, você que está trabalhando, tem um negócio, tem um projeto, você já é muito mais do que o 1% mais rico do Brasil, cara. Não tente fazer teu filho passar por aquilo que você passou, para com isso, ao contrário. Se ele nasceu no teu reinado, ele é um príncipe. E um dia ele vai ser rei. Então, o melhor a fazer
treine um príncipe para ser rei. Boa. Treine um príncipe para ser rei. E é parte desse treinamento, não quando ele é muito novinho. Ali na adolescência dele, vamos tentar levar ele para conhecer a realidade, as pessoas que têm dificuldade, para ele entender que o privilégio dele, que não é razão para culpa, mas ele precisa ser valorizado e é uma responsabilidade que ele precisa levar para ele produzir e melhorar o mundo, que esse é um grande legado que tem. Então, só para recadinho para os pais aí. Maravilhoso. Animal. Já estamos uma hora aqui, cara. Que louco, hein? Papo maravilhoso, papo lindo, papo gostoso, atrás da árvore. Claro, para sentir a temperatura da galera? A casa com cheiro de Chester, sabe? Ainda eu acho que eu não posso deixar de encaminhar para o final desse papo aqui. Eu acho que trazendo, na minha opinião, mas vou dar uma pivotada aqui, mas uma coisa que vem muito no meu coração no Natal, e o Flávio falou, e o Joel também falou, e essa palavra quis aparecer, mas vou deixar ela muito intencional. Para mim, Natal, também, como em outras coisas, como assim, esse tipo de renovação, de esperança, de confiança, de amor, é tempo de perdão. Acho que perdão. E de uma maneira brilhante, eu estava conversando com o nosso querido amigo Brunet, grande amigo de nós três, e uma coisa espetacular: perdoar não é a validação daquilo que aconteceu. Perdoar é um ato de amor próprio, né? Porque existe esse cárcere emocional. Às vezes, você se perdoar, você perdoar alguém, não tem melhor maneira de você cruzar o Natal. Nós, como falamos muito de fé, acho que uma das maiores lições que Jesus nos ensinou, né, o amor dele incondicional, o perdão, para mim, é uma das ferramentas mais divinas hoje que Deus nos deu. Então eu não posso deixar de colocar isso intencionalmente para todo mundo, quem você precisa perdoar. Uma vez eu vi um conceito de perdão que eu achei um espetáculo. Perdoar é você lembrar sem sentir dor. Significa que o perdão foi genuíno, não significa que é a validação daquilo que aconteceu, né, a concordância do que lhe foi feito, mas é só você se libertar, porque é uma vida mais leve, uma vida que você vai passar melhor. Sem te interromper, perdoar também não é esquecer, é lembrar sem sentir dor, não é esquecer. Não é esquecer, não é deixar pra lá, é fingir que não aconteceu, é simplesmente você se lembrar sem sentir dor. Que Natal maravilhoso. Joel, mensagem final pra galera nesse Natal. Depois Flávio encerra, e foi um espetáculo. Mensagem final, espetáculo. Eu conto uma historinha. Eu gosto de, o Flávio falou, eu quando sou pai, né, quando eu era pai tinha 5 teorias, eu gosto de ficar criando umas historinhas, Flávio. Primeiro, antes de contar a historinha, hora do print. Gente, manda um print, foto agora com decência, tira um print, marca a gente, para saber quem são os malucos que passam esse domingo com a gente. E vão passar pelos próximos 6 meses. Mesmo 6 meses, vocês têm certeza? Já são 5, cara. Live de primeiro já quase acabou. 21, é verdade. Senhoras e senhores. Eu gosto de ficar tendo umas histórias, né? Eu fico pensando umas historinhas, né? Aí tem uma que eu vou deixar uma mensagem final aqui. Eu criei uma historinha assim, ó. Deus me visitou no meu quarto. Ele chegou, hoje é, né, Natal. Ele falou, e aí, Joel, acorda aí. Opa, Deus, obrigado. O que foi? Veio aqui no quarto, bateu dele, quero te dar um recado. Opa, caramba. Na verdade, não é um recado, quero te dar uma ordem. Tá bom, Deus? Dele, a partir de agora, até o último dia da sua vida, você só vai poder ensinar uma única coisa para todos os seus 3 filhos. Pô, Deus, eu tenho tanta coisa para ensinar para eles, mas só uma. E aí eu já quero saber que coisa é essa. Aí eu vou responder assim, Deus, então eu vou ensinar meus filhos a confiarem mais neles do que em qualquer outra pessoa. É isso que eu vou ensinar para eles. Eu vou ficar até o último dia da minha vida treinando a confiança dos meus filhos. Na vida real, na prática, não na teoria. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para a galera. Aprenda a confiar mais em você do que em qualquer outra pessoa. Espetáculo. Caio, bom, hoje eu falei muito, né? Eu tô muito falador ultimamente, mas
eu vou deixar as pessoas terminarem essa live com um gostinho da história do Joel. E aproveitar esse tempo para deixar o meu recado e dizer que no dia 7 de janeiro, eu, Caio e Joel, no dia do aniversário do Joel, estaremos no palco do Powerhouse 2023, que já está lotado, mais de 4.000 ingressos vendidos, quase 4.000 sold out, né? Esgotado, quase 4.100 ingressos vendidos, mais de 500 pessoas vão trabalhar nos bastidores para entregar esse evento. Se você somar mais de 500 pessoas com 4.100, são mais de 4.600 pessoas envolvidas diretamente no evento. Nós já temos mais de 8.300 pessoas que compraram a transmissão ao vivo, que vão assistir das suas casas, ou seja, se você considerar que tem 2 pessoas para cada ponto, são 16.600 mais 4.600, são mais de 21.000 pessoas já envolvidas no Powerhouse, já diretamente no evento. E eu, Caio e Joel estaremos lá presentes. E você que nos acompanha aqui, no link da minha bio, pode também comprar a transmissão ao vivo, de onde você estiver, assistir, levar a galera para tua casa, compra um balde de pipoca, leva, chama vizinho, papagaio, faz um rachuncho, né? Divide o pay-per-view lá com a galera. Não é? Os mais espertos vão até vender ingressos, vão ganhar dinheiro com esse negócio, inclusive. Não é? Vão fazer uma transmissão ao vivo. E o bacana é o seguinte, você comprando a transmissão, você tem um ano para você assistir o evento quantas vezes você quiser e ainda tem acesso a todas as edições anteriores desde 2017. São quase 40 horas de Powerhouse. É coisa pra caramba. Custa 12 parcelas de R$48. Divide com a galera, faz o rachuncho. O link está na minha bio. E aproveito para desejar um Feliz Natal para todos. E estaremos juntos aí semana que vem. Olha, esse ano acabou a live. A próxima live vai ser só no ano que vem. Dia 1º de janeiro estaremos juntos aqui, já no primeiro dia do ano, fazendo a nossa live aqui de domingo. Show de bola. É isso aí. E só para completar, só para todo mundo, que eu estou recebendo a mensagem da galera que está vindo presencialmente pro Powerhouse, cara, o Joel, Flávio, e principalmente eu já dividi com o Joel, não sei se eu mandei no WhatsApp do Flávio, será que a galera vai se divertir no stand do Performance do Ventos que a gente preparou especialmente lá no Powerhouse? Joel. É um stand apropriado, personificado para diversão. Muitas groselhas lá. Turma, um Natal abençoado para todo mundo. Link do Flávio para você garantir o pay-per-view, para você não perder o aniversário do Joel em alto estilo, Powerhouse, maior evento, um dos grandes eventos da América Latina do empreendedorismo. Obrigado, dupla, tá bom? Foi uma honra ser anfitrião. Na semana que vem, Flávio, o bastante. Eu sabia. Ele tá começando. A groselha tá tomando conta dele, Joel. Começou. Eu errei no óbvio. Começou, Joel. Cara, não podia ter errado isso, cara. Você é o cara da groselha aqui, meu amigo. Olha aí, cara. Colocando o chapéu de Papai Noel no Flávio, velho. Caraca, 2023 vai ser o ano. 2023 vai ser o ano. É um sinal. E tem muito mais coisa para acontecer em 2023, hein? Muito mais, hein? Muito mais. Valeu, beijo. Até ano que vem. Adorei, Joel. Tamo no Até ano que vem. Flávio, isso é maravilhoso. Tchau. Beijo, turma. Bom Natal. Faz ho, aí, Flávio, por favor. Ho. Tchau.